Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma boa tarde, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Boa tarde para quem nos assiste nesse momento, mas pode ser uma boa noite para quem vai assistir à noite, né? Outros estarão assistindo já pela manhã, então um bom dia. Enfim, que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Eu vim trazer uma mensagem que, ao meu ver, é uma mensagem que nos ensina a seguir o exemplo de grandes homens de Deus, inclusive de Jesus, o Filho de Deus, para que venhamos pegar esses exemplos de fé e aplicarmos no nosso dia a dia para vencermos. Então hoje eu quero falar sobre dois homens, duas histórias, mas com finais diferentes. Hoje eu quero falar de Saul e de Davi. Saul ou Davi? Quem você tem imitado? Quem você tem se espelhado? Né? Então vamos ver as características de Saul e as características de Davi. Mas antes eu quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor, né? Nesse exato momento. Então quero mandar aqui um abraço e saudar com a paz do meu Deus a Alessandra Marques, a Daniela. Deus abençoe, Daniela, poderosamente, paz do Senhor para você. A Isabel Queiroz, paz, minha irmã, Deus te abençoe poderosamente. A Jovailda Amaral, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Edilane também está aí, Amorim, né? A Zilmar também está aí assistindo a essa live. E eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E dizer para você que é muito bom estarmos aqui conectados através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra de vida. A Palavra de Deus nos guia até o céu. A Palavra de Deus nos orienta como vivermos. E através da Palavra de Deus, se eu aplico no meu dia a dia os ensinamentos da Bíblia, então a própria palavra me diz que eu serei um homem bem-aventurado, quer dizer, feliz, né? Serei um homem próspero. A Bíblia fala isso, né? A Bíblia diz que em tudo eu serei abençoado, pois a aplicação da palavra de Deus, ela gera paz, ela gera alegria, ela gera prosperidade, ela gera o amor, ela gera o perdão. A prática da palavra de Deus gera todas as coisas boas que vêm da parte do nosso Deus. Temos mais pessoas aí. A Isabel Queiroz está falando que está na Itália. Aí já são 17h58. Olha só a diferença, né? Deus abençoe aí poderosamente. Já está escurecendo aí, né? Daqui a pouco escurece. Tem também aí nos assistindo a Drica Ferreira. Deus abençoe poderosamente sua vida, Drica. A Reiane Santos, Deus te abençoe. Jovailda Amaral diz, amém, bispo amado, manda um abraço para mim. Com certeza, grande abraço para você e para toda a tua família, tá bom? Deus te abençoe. A Elisângela Lopes também está aí, nos acompanhando. A Gislene Prussaca, Deus abençoe. Gislene que está sempre aí acompanhando. A Isabel Queiroz está dizendo que já escureceu. 5 e pouco já escureceu. É diferente o clima, né? Deus abençoe. Heloísa Rodrigues, também a Elisângela Lopes diz, paz do Senhor, paz, minha irmã, Deus abençoe, em nome de Jesus. Enfim, quem você é? Saul ou Davi? Vamos começar por Saul. Quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que o povo tinha a orientação ali por meio do profeta Samuel. Deus avisava o profeta passava ali a orientação do Deus Todo-Poderoso para o povo obedecia e dessa forma Israel recebia ali a proteção de Deus e eram abençoados. Mas a Bíblia diz que Israel começou a reparar nas outras nações e eles procuraram ali o profeta Samuel e disseram, Samuel, nós queremos um rei, né? Nós queremos um rei, precisamos de um rei. Samuel não gostou.
Samuel não gostou, até ficou revoltado quando ele foi falar com Deus. Ele mostrou ali sua indignação, né? Ele achou um desrespeito da parte do povo, mas a Bíblia diz que Deus concedeu esse pedido aí ao povo, e Deus falou, então dá a eles um rei, dá a eles um rei. E foi escolhido um jovem chamado Saul para ser o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que ele foi ungido. Saul perguntou para Samuel, mas como que isso vai acontecer? Eu ser rei, né? E o profeta Samuel diz para ele, olha, o Espírito do Senhor, ele vai descer sobre você. E aqui eu aprendo mais uma lição. Ninguém pode governar sem o Espírito Santo. Ninguém pode fazer coisa alguma nesse mundo se o Espírito Santo não estiver ali na gerência. E ele disse, olha, o Espírito do Senhor vai descer sobre você e você será transformado num novo homem. E quando isso acontecer, você vai profetizar com eles, né, com os outros profetas, e tudo que você fizer a partir desse momento em que o Espírito do Senhor descer, o que você fizer vai dar certo, porque o Senhor estará contigo. Né? Outra lição que eu aprendo, quando o Espírito de Deus está na minha vida, então eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou gerenciado pelo Espírito Santo, então tudo o que eu faço, né, com tudo que eu faço ali na gerência do Espírito Santo, dá certo, porque eu estou sendo conduzido pelo próprio Deus. Então, ele foi ungido para guiar Israel, para governar em nome do Deus Todo-Poderoso. Ele não foi ungido para governar do jeito dele. Ele não foi ungido para governar a sua maneira. Ele não foi ungido para fazer as suas próprias leis. Ele não foi ungido para se apossar da glória ali das batalhas, das comemorações da guerra. Ele foi ungido para governar em nome do Deus de Israel e dar ao Deus de Israel toda a glória pela qual só ele é digno. Mas com o tempo, o coração de Saul começou a ficar soberbo. E a Bíblia diz que ele desobedeceu várias ordens do profeta Samuel, né? Mas Deus já estava revoltado com Saul. E a gota d'água foi quando Deus ordena ele atacar um povo, né? Deus ordena ele atacar os amalequitas ali. E a Bíblia diz que não era só para atacar, era para liquidar, era para, né, finalizar qualquer coisa que respirasse no acampamento. Essa foi a ordem de Deus para Saul, através do profeta Samuel. Saul, o que Saul fez? Saul, ele foi até o campo de batalha, conforme tinha recebido a instrução do Senhor. Ele ataca aquele povo, ele mata, né, todos praticamente ali. Ele comete o primeiro erro. Ele permite que os seus homens se apossassem dos despojos daquele povo. Uma ordem pela qual Deus não tinha dado. Segundo erro, ele deixa vivo o rei Agag. Né? Ele permite que o rei Agag sobrevivesse. Né? Ele tinha planos políticos para o rei Agag. Mas não foi essa a ordem do Senhor. Então o profeta Samuel, ele foi até o acampamento depois da vitória. E quando ele chega no acampamento, ele percebe que o povo estava feliz, ele percebe que o povo estava comemorando uma vitória, mas Samuel estava indignado. E aí ele vai conversar com Saul e ele diz: Saul, o que você fez? O que você fez, Saul? Não foi essa a ordem que Deus deu a você. Deus mandou você aniquilar o povo. Deus mandou você acabar com essa raça de malignos e você deixa o rei deles vivo, né? E Saul tenta se justificar, mas o profeta Samuel ali pega a espada e ele mesmo com as suas próprias mãos mata o rei Agag. E naquele momento Saul, desesperado, ele diz: olha, porque desobedecestes o Senhor, e não é a primeira vez. O Senhor tira de você hoje o reino de Israel, e ele dará um homem que ele já escolheu, um homem segundo o coração dele. E a Bíblia diz que daquele dia em diante,
um espírito maligno se apossa de Saul. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele sai de Saul. O Espírito de Deus, ele sai de Saul e um demônio entra em Saul. Agora, vai vendo o desenrolar da situação. Esse era o rei, o atual rei de Israel. Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas, dentre seus irmãos, o mais rejeitado ali dentre os seus irmãos. Davi estava sempre pastoreando as ovelhas, fazendo os serviços pesados da casa ali do seu pai, sendo rejeitado por ele, né? Mas a Bíblia diz que Davi, ele não deixava de levar uma coisa para os campos, enquanto ele pastoreava as ovelhas. Davi levava o alforje de pastor, Davi levava a funda que ele utilizava para confrontar as bestas ali, né, animais ferozes que tentavam devorar as ovelhas. Davi levava com ele o instrumento principal. Davi levava a harpa. Espiritualmente falando, aquela harpa, ela representa o espírito de adorador que Davi tinha. Eu não estou falando do instrumento agora, mas Davi, enquanto a maioria dos salmos de Davi, há salmos que Davi compôs ali, que ele estava já no trono como rei de Israel. Há salmos que ele ainda era pastor, né? E Davi já era compositor, ele tinha esse dom de Deus ali. E ele, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Davi, ele, enquanto estava pastoreando as ovelhas, ele adorava ao Senhor, sozinho. Ninguém estava vendo ele. Ninguém via quando Davi estava adorando a Deus. Mesmo com todo aquele serviço pesado, debaixo de sol, debaixo de chuva, né? Debaixo, né, das ameaças, porque pastorear não é fácil. Você tinha que defender as ovelhas e pôr a tua vida em risco. Então, mesmo diante de tudo aquilo ali, Davi adorava ao Senhor, ele falava com Deus, Davi amava a Deus, mas ninguém via. Quando ele mata um leão para defender uma ovelha, quando ele mata uma ursa, ninguém viu. Mas Davi estava ali fazendo, né, o seu serviço de pastor, ele estava dando literalmente a vida pelas ovelhas. Só que o que Davi não sabia é que aquelas ovelhas já era o treinamento dele para governar Israel. Por isso que você não pode reclamar do que você faz hoje. Você não pode reclamar da situação que você se encontra hoje. Deus já está preparando você para algo muito grande. Deus já está preparando você para algo extraordinário. E você não está conseguindo enxergar. Você não tem que se preocupar com como que vai acontecer, ou de que forma vai acontecer. Você não tem que se preocupar com isso. Você só tem que se preocupar com uma coisa: em ser fiel a Deus, em andar com Deus, em ser um adorador por excelência. Porque exemplo disso também foi Moisés. Moisés mata um egípcio, foge para o deserto, encontra lá, né, Jetro, sacerdote de Midian, vai morar com Jetro, casa com Zípora, e ele se torna o quê? Pastor de ovelhas. Já era Deus preparando Moisés para governar quase 3 milhões de pessoas. Você vê aí, eu estou fazendo uma analogia aí, né, entre Davi e Moisés, porque ambos pastorearam, né? É interessante isso, mas Deus já estava preparando esses homens para coisas grandes. E hoje você não entende, mas Deus está me preparando nesse serviço? Mas Deus, ô Bispo Elias, está me preparando aqui nesse escritório, ou aqui nessa residência? Sim, Deus está preparando. Você só não consegue visualizar como que isso vai acontecer, mas Deus, ele é perfeito. Ele sabe, ele já traçou planos. O Salmo 139, verso 16, Davi disse: tu me vistes a substância informe, e todos os meus dias escritos e contados, né? Escritos no teu livro, escritos e contados, cada um deles escritos e contados, quando nenhum deles ainda havia. Davi diz que toda a sua vida já estava no livro de Deus. Olha que lindo, olha que maravilhoso, meu irmão, essa mensagem. Davi estava ali sozinho, ele mata o leão, ninguém vê, ok. Muita gente não está aí, ó. De repente ninguém está vendo tuas lágrimas, ninguém está vendo o teu sacrifício, ninguém está vendo que você... Olha, você sabe por que Davi foi o maior rei de Israel? Davi
Não é, olha, nem os melhores reis de Israel se compara com Davi. Não é à toa que a estrela de Davi hoje está na bandeira de Israel. Passaram-se tantos reis, mas só se lembram de Davi. Quer saber por quê? Porque Davi, ele errou, minha irmã, meu irmão. Ele errou sim, mas ninguém tinha um coração como o dele. No momento em que ele se arrepende, no momento em que ele fala com Deus, cada palavra que sai da boca de Davi foi sincera. O cuidado que Davi tinha com Deus, ninguém teve, nenhum outro rei teve. Davi foi o único a pensar em construir uma casa para Deus. Davi, para você ter ideia, ele amava tanto a Deus que nem dos tesouros particulares que ele tinha, que ele pegava das guerras, ele ficava com aqueles tesouros, ele doava tudo para a casa de Deus. Olha que coração extraordinário o coração de Davi. Então, quando a gente para analisar a história de Davi e Saul, né? Saul estava a 1 milhão de anos-luz de diferença de Davi. Então eu reservei um texto aqui, porque a Bíblia diz o seguinte: Davi estava ali pastoreando, mas de repente Deus rejeita Saul devido à sua desobediência, e Deus manda o profeta Samuel lá na casa de Jessé. Todos os filhos de Jessé foram reprovados, não era nenhum deles. Né? Mas aí o profeta diz assim: ô Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele disse: não, tem mais um, o moço, Davi, que está pastoreando as ovelhas. E interessante que Davi era o último a sentar na mesa. Davi era o último a comer. Ele era o mais desprezado ali dentro. Mas a Bíblia diz que Davi, no dia que Samuel mandou chamar ele disse o seguinte para Jessé e para os filhos de Jessé ali presente, e para a esposa de Jessé. Ele disse: olha, vai chamar Davi, porque ninguém senta à mesa sem que ele chegue. Ninguém vai sentar até Davi chegar. Os valores mudaram, porque a sequência era, para sentar à mesa naquela época, o patriarca Jessé, a esposa, o filho mais velho e assim sucessivamente. Mas naquele dia, o profeta disse: olha, ninguém senta à mesa até Davi sentar. Ninguém senta à mesa. Davi recebeu. Davi, quando foi honrado, ele estava no campo. Ele estava pastoreando ovelhas. Ele já tinha sido escolhido o rei de Israel e ainda era pastor. Era pastor de ovelhas. De repente, minha irmã, você está querendo desistir. Você está querendo abandonar o barco, você está querendo largar tudo, mas Deus já te honrou. A bênção só não chegou nas tuas mãos por uma questão de detalhes espirituais que você nem eu entendemos, mas Deus entende. Mas lá em cima, Deus já decretou a tua vitória. E você tem que seguir em frente, mesmo não vendo a vitória, mesmo você não vendo a solução aí para o teu problema, lá em cima, na mesa de Deus, ó, já foi assinado, tá lá, teu nome, já foi assinada a tua vitória. Você tem que confiar e continuar adorando. Davi, o grande segredo de Davi é que ele era sincero. Davi amava a Deus. Davi não permitia que o desprezo do pai, dos irmãos, entrasse no coração dele. Ele continuava ali, firme, adorando a Deus, buscando o Senhor, com cânticos, com salmos. E Deus se alegrou demais com a vida de Davi. Deus estava feliz em ver alguém com um coração igual ao de Davi ali, com um coração disposto, com um coração voltado para as coisas, né, de Deus. Mesmo ali naquela dificuldade, com serviço pesado, Davi não parava de adorar a Deus. Era o dia inteiro olhando as ovelhas e adorando o Senhor. Olha que maravilha. E a Bíblia diz que chega o recado para Davi. Davi, vai para casa. O profeta Samuel está lá em casa e ele te chama. E quando Davi chega em casa, ele encontra, a cena foi essa, ele encontra o pai, a mãe, os irmãos, todos de pé ao redor da mesa. E o profeta Samuel. Não é o que ele diz no Salmo 23? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários? Aqueles que desprezavam ele, aqueles que falavam mal,
Aqueles que olhavam a estatura, você é um fraco, você é um baixo, você é isso, você é aquilo, você mal serve para ser pastor de ovelha. Naquele dia ninguém sentou à mesa. E aí o profeta Samuel, ele dá a notícia para Davi dizendo: o Senhor te escolheu para ser o novo rei de Israel. Eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando a reação de Davi quando ele ouve que ele seria o próximo rei de Israel. Meu irmão, isso nos ouvidos de quem já sofreu tanto, né? É para você ficar sem palavras, é para você ficar engasgado, porque Davi era o mais desprezado, só ele e Deus sabia. Mas mesmo assim, Davi ali em choque, ouvindo as palavras do profeta Samuel, ele se alegra. O profeta Samuel chama todos para fora, um sacrifício é realizado ao Senhor. Davi se ajoelha e a Bíblia diz que Davi é ungido. Olha o que diz aqui no verso 16, capítulo 16, verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Ei, Deus vai te ungir diante de todos aqueles que não acreditam no teu potencial. O Senhor vai te ungir diante de todos aqueles que desprezam a tua capacidade, que olham você como um nada. E eles estão certos, porque Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar aquelas que pensam que são, né? Então, e calma que eu vou chegar ainda no olhar de Davi. Eu estou pregando sobre a rejeição de Saul. Eu preguei sobre o chamado de Saul na situação de Israel. Eu falei sobre a rejeição de Deus a Saul e o chamado de Deus a Davi como rei de Israel. Então agora eu estou na consagração. Ele é ungido. E olha que lindo o texto. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Isso lá em 1 Samuel 16:13. Davi é ungido. Meu irmão, preste atenção, porque aqui a história fica interessante. Os problemas de Davi, os maiores problemas de Davi, não era a rejeição dos irmãos, não era o desprezo do pai. O maior problema de Davi não era os problemas que ele tinha ali, rotineiros ali, de pastorear as ovelhas, o calor, o frio, né? A procura de pastos, as feras. Não, esses eram os problemas de Davi antes da unção. Agora vamos aos problemas de Davi depois da unção. Porque não pense você que a unção ela vai vir de graça. A unção não vai vir de graça. Se você quer a unção de Deus, te prepara. Te prepara para ser perseguido. Te prepara para ser caluniado. Te prepara para ser difamado. A unção de Deus tem um preço. Ela não vai vir de graça, meu irmão. E Davi pagou um preço terrível. Mas foi necessário para que Deus forjasse o caráter dele. Porque quando ele subisse no trono, ele iria governar como Deus, né? Como Deus havia determinado. Ele seria um rei justo, segundo o coração de Deus. Então Deus forja Davi no deserto. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, que Saul rasga a orla do vestido do profeta Samuel, Samuel diz: olha, hoje o Senhor também rasga de ti o teu reino. O Senhor te rejeitou, Saul. Ele tira de tuas mãos o reinado de Israel. A Bíblia diz que Davi, ele foi ungido, e daquele dia em diante aconteceu uma situação ali. Apresentaram Davi como um jovem que tocava muito bem a harpa e levaram ele para tocar a harpa para o rei Saul. Outra coisa que Deus faz, Deus te coloca do lado para aprender. Deus te coloca do lado. Deus foi preparando Davi. Deus foi mostrando Davi onde ele ia governar. Deus foi mostrando a ele onde ele ia governar e colocou ele do lado de Saul. A Bíblia diz, o texto diz que quando Davi tocava a sua harpa, o espírito imundo que atormentava Saul ia embora. Então, o que eu aprendo também? A presença de Davi trazia paz para uma pessoa atormentada. Quando estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas têm prazer em estar à nossa volta. As pessoas têm um prazer em ouvir a palavra de Deus através de nós, porque nós exalamos o perfume de Cristo.
nós exalamos o perfume do Espírito Santo, emana paz de nós, emana alegria da nossa vida. E Davi estava ali, aprendendo, se tornou até escudeiro do rei Saul. Mas olha que interessante, quando é revelado a Saul, depois Davi mata um gigante, onde a fama dele se estende por toda Israel, né? Ele mata Golias. Chegou aos ouvidos de Saul que Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel a ser o novo rei de Israel. Ah, meu irmão. E aí então chegou a época de Davi pagar o preço pela unção. Chegou a época de Davi pagar o preço pela unção derramada sobre ele. Porque não pense você que você vai sentar no trono do dia para a noite, que você vai simplesmente ser ungido e que tudo vai dar certo, né? E eu digo, vai até dar certo, mas há um preço. Há um preço e você precisa continuar fazendo o que você fazia antes. E foi o que Davi fez. Davi começou a ser perseguido por Saul. Mas Davi nunca deixou de adorar a Deus. Ele nunca deixou de compor os seus salmos. Há vários salmos na Bíblia que Davi compôs, né? Vários salmos em que ele estava fugindo de Saul. Isso só mostra que Davi, ele continua com a sua vida de adoração diante de Deus, mesmo sendo ameaçado de morte por Saul, tá? Então o texto de 1 Samuel, no capítulo 24, isso mostra Saul, um homem que já foi cheio do Espírito Santo, agora atormentado por um demônio. Os valores invertem. Aquele que um dia praticava as boas obras, era usado por Deus, hoje se torna perseguidor dos ungidos. E Saul, a Bíblia diz no capítulo 23, verso 25, Saul e seus homens se foram ao encalço dele. E isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Aí Deus dá livramento, porque Deus manda um homem levar uma mensagem para Saul dizendo: apressa-te, vem, no verso 27, porque os filisteus invadiram a terra, pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Você vê, olha a diferença de Davi e a diferença de Saul. Uma vez cheio do Espírito Santo, Saul obedecia a Deus. Saul não perseguia ninguém, porque quem é de Deus não persegue ninguém. Entenda isso. Por isso eu coloquei o título dessa mensagem: Saul e Davi. Quem você tem imitado? Quem você tem imitado? Porque Saul estava sendo assolado. A maior característica de uma pessoa que está vazia do Espírito Santo, uma das características, porque são várias, é essa. Ela persegue, né? Ela está envolvida em coisas erradas, né? Ela se levanta contra o próximo, né? Ela ouve, né, o que não vem de Deus e repassa. Ela não só ouve, ela não só absorve, ela é também uma transmissora do que é mal. E o que acontece? Ela tem maus olhos, ela vive perturbada espiritualmente, achando que todo mundo quer acabar com a vida dela, que todo mundo quer tirar o que ela tem. Ela vive perturbada espiritualmente e Saul vivia assim. Ora Saul estava furioso, cheio de ira. Outra hora Saul estava chorando, desesperado, porque Deus tinha abandonado ele, né? A mudança dele era assim, ó, repentina. Por quê? Um espírito imundo estava ali na vida dele. Agora veja Davi, sempre constante, sempre alegre, sempre adorando ao Senhor Deus, e Deus sempre abençoando Davi. E mesmo quando foi perseguido por Saul, olha aqui o que aconteceu, né? Vou provar para você, olha a visão. Saul queria matar Davi. Olha a visão de Davi em relação a Saul. Vamos lá? A diferença entre uma pessoa que não tem o Espírito de Deus e uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Por isso que Jesus disse que nós iríamos reconhecer, né, os demais pelos frutos,
né? A árvore, ela é conhecida pelos frutos. Não há como jorrar de uma única fonte água boa e água ruim. Não há como a árvore produzir dois tipos de frutos, né? Jesus dá esse ensinamento incrível acerca de ações humanas, né? Então ele diz assim, o texto de 1 Samuel, no capítulo 24, no verso, deixe-me ver, 4, diz o seguinte: então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia o qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas tuas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Por quê? Porque Saul estava descansando dentro de uma caverna. Davi foi lá furtivamente, sorrateiramente. Ele entra na caverna à noite, ninguém ouve. E olha o que Davi faz. Levantou-se Davi furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Ele cortou um pedacinho lá da roupa de Saul, não é isso? Pegou aquele pedacinho. Mas quando ele corta a orla de Saul, ele se sente mal. Meu irmão, isso aqui é incrível. Olha o olhar de Davi. Olha o amor que Davi tinha dentro dele. Olha a visão de Davi, meu irmão, em relação àquele que queria tirar a própria vida, a vida dele. Ele sabia que Saul queria matar ele, e na primeira oportunidade mataria ele. Mas Davi se sente mal, porque cortou a orla do vestido de Saul. Não sou eu que estou dizendo, é o texto aqui, ó. E sucedeu, porém, que depois, verso 5, 1 Samuel 24, 5, sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, pesou-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Imagina se ele ficou assim, triste, porque ele cortou um pedacinho da roupa de Saul. Como é que Davi ia ficar se ele tivesse ouvido os homens do exército dele que ficavam dizendo, mata ele, é agora, acaba com Saul, toma a coroa, você é o rei, você foi ungido. Não. Se ele mata Saul, Davi não ia mais viver, porque o coração dele era muito puro. O coração de Davi era segundo o coração de Deus. Davi estava cheio de amor, porque tinha o Espírito do Senhor nele. Saul cheio de ódio. Uma pessoa que está cheia de ódio, o Espírito do Senhor não habita nela. Não habita nela. Eu tenho que falar a verdade para você. A maior característica de uma pessoa que é de Deus é que ela ora por todos. E da boca dela só sai coisas de Deus. Da boca dela só sai coisas boas, né? Ela não vai perder o tempo dela atacando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, ela não precisa disso. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, significa que Deus está na gerência da minha vida. Deus está na gerência da minha vida. Eu não preciso me preocupar com quem me ataca. Eu não vou fazer igual, porque não é isso que está dentro de mim. Então como é que pode? Uma hora eu falo do amor de Cristo, e no dia seguinte eu estou condenando o meu irmão. Poxa vida, não tem como jorrar dois tipos de água da mesma fonte. Ou eu estou cheio do Espírito Santo ou não estou. Ou eu realmente tenho o amor de Deus na minha vida ou eu não tenho. Não tem como eu dar dois tipos de fruto. A Bíblia diz que somos árvores. Somos como árvores plantadas junto a correntes de água. Jeremias 17 fala sobre isso. Salmo 1 de Davi fala sobre isso, né? Ele é semelhante a uma árvore plantada junto a correntes de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não tem como eu dar dois frutos. Não tem como, meu irmão e minha irmã, eu falar do amor de Deus uma hora e falar de ódio no dia seguinte, falar com ódio. Não tem como. Então Davi, ele ficou mal, ele cortou um pedacinho da roupa de Saul e pesou o coração dele. E olha que sensacional o que ele diz para os seus homens lá no verso 6. Para você que está chegando agora, eu estou lendo 1 Samuel 24, verso 6 agora. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele
pois é o ungido do Senhor. Meu irmão, olha o coração de Davi. Olha que lindo isso, meu irmão. Olha que lindo. Davi confiava tanto em Deus, Davi confiava tanto no Senhor, que ele tinha uma relação tão íntima com Deus, que ele foi avisado pelo profeta Samuel que Deus havia rejeitado Saul. Mas mesmo assim, ele não olhava a Saul como alguém sem o Espírito de Deus, um endemoniado, um perturbado, né? Um homem vazio, perturbado de pensamentos. Não. Ele olhava para Saul e ele viu o seguinte: esse homem é ungido de Deus. Ele tem lá seus problemas com Deus, mas ele é ungido de Deus. Longe de mim tocar em alguém que um dia foi ungido por Deus. Eu não vou fazer isso. Mas os homens estavam ali, ó. Os homens estavam ali. Vai lá, Davi, a coroa é tua, arranca agora a coroa dele, mata ele, o exército vai se submeter. Davi falou: eu não. Parem com isso. Parem. Eu não vou estender a mão sobre o ungido do Senhor. Meu irmão, eu aprendo uma grande lição aqui. Eu aprendo uma grande lição. Quem nós somos? Saul ou Davi? Que espírito habita em nós? O mal ou o Espírito do Senhor? Porque Jesus nos ensina em Mateus 5,44 que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos ter uma visão. Jesus também nos ensina a termos bons olhos. Olha um dos grandes segredos de Davi. Davi diz assim: não porei os meus olhos naquilo que é mal. Eram os grandes segredos. Um dos grandes segredos da vida de comunhão de Davi, né? Davi tinha comunhão com Deus e um dos seus maiores segredos era esse: não porei os meus olhos naquilo que é mal. Não deixe que nada venha contaminar a sua fé. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Você não precisa se justificar, você só precisa andar com Deus. Você só precisa obedecer o Senhor. Você só precisa, meus irmãos, fazer a vontade de Deus, obedecendo o que Ele manda, que Ele vai guiar a tua vida. Ele vai guiar a tua vida, Ele vai abrir portas para você, Ele vai gerenciar, e tudo que acontecer vai ser pela permissão do Senhor. Ele vai te levar a pastos verdejantes. O que não pode é você ter um coração de Saul, um coração vingativo. Saul procurou sua própria derrota no momento em que ele desobedece ao Senhor. Ele escolheu desobedecer ao Senhor. Ninguém mandou. E Davi escolheu adorar a Deus. Davi escolheu obedecer a Deus. E nós temos escolhas no dia a dia. Nós temos a escolha de discutir com o nosso familiar ou não. Nós temos a escolha de discutir com o nosso familiar ou abraçá-lo e dizer: eu te amo. Nós temos a escolha de dizer não, né, para os convites pecaminosos. Olha, vamos ali, vamos tomar uma geladinha, vamos beber uma cachaçinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você tem a oportunidade de dizer: me desculpa, mas isso aí desagrada o meu Deus, tá? Respeito o gosto de vocês, mas isso aí desagrada o meu Senhor, tá bom? Eu não posso participar disso, mas eu amo vocês em Cristo, tá? Você tem a oportunidade de escolher o bem. Sabe o que Billy Graham disse? Que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e os sermões que o mundo está ouvindo. O teu testemunho, mesmo se você abrir a boca, o teu testemunho vale mais que 1000 palavras. Nós ganhamos as pessoas só com testemunho, né? Só com nós, porque ações falam mais do que palavras. Às vezes a pessoa quer ganhar um familiar para Jesus, mas ela dá um péssimo testemunho dentro de casa. Ela dá um péssimo testemunho. Ela está sempre ali fazendo coisas que quem está de fora diz: isso aí é cristão? Isso aí, eu ir na tua igreja, eu frequentar a tua igreja, olha para você. Você vai nessa igreja todo dia e basta você pisar o pé dentro de casa que a confusão começa. Eu quero ficar longe dessa igreja, porque se você está assim, significa que você está aprendendo isso lá. Então você vê que o testemunho da pessoa, muitas das vezes, impede a conversão dos familiares.
Você quer ver outra coisa que uma pessoa que tem o Espírito Santo faz? Ela é sábia. Ela não discute. Ela sabe o que falar quando todos os ânimos estão aí aflorados, quando as pessoas estão nervosas à sua volta, né, um discutindo com o outro, aquela confusão toda. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela é guiada por Deus, ela sabe o que falar. Porque a palavra certa, a palavra de sabedoria na hora certa, é como um remédio que acalma o furor, né? A palavra branda acalma o furor. Então, meus irmãos, sem o Espírito de Deus, nós jamais vamos chegar a sentar no trono. O que é o trono aí? É os planos de Deus que ele né, tem para você. Deus tem plano na tua vida, mas para você chegar lá, e você já foi ungido. Você já foi ungido por Deus. Ungido significa separado. Deus já te separou do mundo. Deus já escolheu você. Mas é necessário que você entenda que entre você e o trono, que são os planos de Deus para a tua vida, existe um deserto, existe perseguição, existe calúnia, existe difamação, existe inveja, existe olho grande, existe um monte de coisa contra você. O que você tem que fazer? O que você faz, o que você vinha fazendo, o que você está fazendo e tem que continuar fazendo, adorando ao Deus de Israel. Só isso. Você só tem que adorar a Deus. Não fique tentando provar para os outros que você é de Deus. Tá bom? Seja inteligente. Se eu falo com ira, se eu falo de ódio, se eu falo de forma hostil, como eu posso falar de Jesus para você? Pensa. Mas se eu prego o amor de Deus, se eu motivo você a perdoar, se eu motivo você a amar quem te persegue, poxa vida, logo você entende, dessa fonte vem água boa. A água é boa dessa fonte, né? Porque eu estou aqui transmitindo as palavras de Jesus, pregando o amor que salva as almas e que guia as almas ao reino dos céus. Então, vamos ser mais inteligentes, tá bom, meus irmãos? Analise com cuidado, seja como Davi, tenha bons olhos, confia no Senhor, não abre tua boca para se justificar em nada, fica quietinho, tá bom? Fica quietinho, mas bispo, eu tenho que me defender. Não, você não precisa se defender, você só precisa estar aos pés do Senhor. Você só precisa estar em comunhão. Você só precisa estar, meu irmão, aos pés do Senhor. Quer chorar? Chora na presença de Deus. Quer se derramar? Se derrama na presença de Deus. Deixa que Deus vai justificar você. Ah, vai. Deus vai. Deus vai. Onde é que Moisés estava quando Miriam falou dele? Onde é que Moisés estava? Moisés estava na tenda dele, escrevendo a história do povo. Não é isso? Miriam estava do outro lado do acampamento falando de Moisés. E a Bíblia diz que Deus tomou as dores de Moisés e repreendeu Miriam. Miriam ficou leprosa. Moisés chegou, Deus mandou chamar ele lá no tabernáculo, e ele vê aquela situação, Miriam ficando leprosa, Moisés entra em desespero, e olha o coração de Moisés, igualzinho o coração de Davi, mesmo sabendo que a irmã estava falando dele. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele orou, ele caiu de joelhos e falou: Senhor, tem misericórdia da minha irmã. E Deus teve misericórdia, porque Miriam ia morrer. E por causa da oração de Moisés, Deus falou: então tá bom, mas tira ela do acampamento, ela vai ficar 7 dias sozinha para ela refletir no que ela fez. E leprosa. Meu irmão, você não precisa se defender, você só tem que orar. Ore por todos, ame quem te persegue, seja como Davi, veja todos como escolhidos de Deus. Está te perseguindo, aí você diz: não, mas ele é escolhido de Deus, é ungido do Senhor. Pai, tem misericórdia do teu ungido. E deixa que Deus vai tratar com ele. Confie mais em Deus, meu irmão. Não queira provar nada para ninguém. Você não precisa provar que você é de Deus. Você não precisa provar que você é uma pessoa que tem caráter. De repente é isso que vem cansando você, porque tua vida inteira você ficou aí tentando provar para os outros que você é de Deus. Não faça isso. Viva uma vida de comunhão com Deus e deixa Deus,
continuar escrevendo a história da tua vida. Já está tudo planejado. Fica tranquilo. Confia em Deus. Coisas grandes da parte do Senhor vão chegar nas tuas mãos. O óleo já desceu e você nem viu. O óleo já desceu e você nem viu. É, meu irmão, o óleo já desceu. Está na tua cabeça e você nem viu. Aleluia. Eu estou falando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. O óleo já desceu e você nem viu. Ele vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus, ele vai colocar você no trono. Deus, ele vai entregar os teus inimigos em tuas mãos. Mas seus inimigos que eu digo não é pessoas. São forças espirituais do mal que se levantam contra você. Deus já te ungiu. Você não precisa ter medo. Você não precisa temer. Você só precisa deixar o Espírito Santo gerenciar a tua vida. E ele vai te levar a uma vida de vitória. Amém? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Se você puder me ajudar, compartilha o vídeo para que mais pessoas venham ouvir essa mensagem e venham se alegrar, né? E venham se alegrar. Venham entender que Deus está cuidando da vida dela, que Deus está no controle de tudo, que ela não vai perecer. Não vai. Ela não vai perecer. Parece que vai perecer, mas não vai perecer, não vai. Porque Deus está cuidando de tudo. E não importa como essa situação venha se desenrolar, não importa. Ela vai vencer do mesmo jeito. Deus vai entregar uma grande vitória para ela. Deus vai entregar uma grande vitória para você. É só você confiar em Deus. Tá bom? Essa é as palavras de Deus que eu tenho para você. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Tenha o coração de Davi. Tenha os olhos de Davi. Porque a tua felicidade está próxima. Que a paz que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. E até a próxima. Se o Espírito Santo, aquele que gerencia a minha vida, assim permitir, eu voltarei aqui e trarei mais uma palavra abençoada para vocês. Deus abençoe e até lá.